é a seguinte: a inteligência artificial, Google, está utilizando esses algoritmos para escutar tudo que você fala perto do celular e no ambiente. O Dr. Durso já falava um pouquinho disso. Já percebeu que algo que você disse, querer comprar ou assunto relacionado, acaba aparecendo em algum anúncio patrocinado? Dr. Durso, não tem como escapar disso, isso não é contra a lei. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados vai tentar, de alguma forma, colocar um limite nessa coleta. Hoje existe? Com transparência. Então, a previsão é a transparência. Porque não é muito claro, né? Mas, por exemplo, o novo sistema operacional do iPhone, o iOS, ele toda vez que ativa a câmera ou o microfone, ele acende uma luzinha. Isso é transparência. Então, você saberá que algum app instalado em seu celular está te ouvindo. Pelo menos espera-se que isso funcione com 100% de transparência. Então, o nosso telespectador tem razão quando ele fala que ele conversou perto do celular e recebe publicidade direcionada. Mas como o nosso colega Nur falava, o algoritmo não é de todo mal. Ele tem o seu lado positivo da evolução do marketing digital, que é muito mais barato você ter um impulsionamento direcionado, atingir um público-alvo, e isso é excelente, é maravilhoso. O problema foi quando isso se tornou uma enorme invasão de privacidade e esse dado não é usado para marketing. Esse dado é usado para criação de fake news, para golpes na internet, aí que começa a preocupar. Então o algoritmo, ele em tese, como as redes sociais, são situações maravilhosas. Mas quando a rede social começa a ter todo esse problema de saúde mental, de vício, de suicídios e etc., isso preocupa. Então a internet não tem que ser demonizada, mas nós devemos debater sobre isso para saber esses problemas, até porque o documentário, a Amanda lembrou do Dilema das Redes, ele relata que só se utiliza o termo usuário para usuário de droga e usuário das redes sociais, porque são vícios que a gente acaba lidando no dia a dia. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante aí, eu queria ouvir o doutor nesse sentido, que é o vício pelo like. Hoje em dia é tão viciante quanto droga para muitas pessoas a aceitação, o like. E aí a minha pergunta, doutor, quando a gente fala de adolescentes, até crianças, porque hoje em dia o acesso ao Instagram é tudo muito fácil e muito precoce, não ter esse like, né? O quanto isso também não provoca alguns distúrbios, não só do ponto de vista social, mas até indo ali um pouco... Isso causa problemas graves, né? Psicológicos. Psicológicos, saúde mental mesmo, né? Perfeito, Silvio. Você chegou num ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala sobre isso, os medos da gente como ser humano, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, desde o momento que a gente nasce até a nossa terceira idade. E a gente sabe que o final dali da infância e a adolescência, a aceitação pelos pares, ela é extremamente importante. Então, todo mundo lembrar que quando adolescente, a sensação de exclusão, né, é uma das que mais doem, né? Ou seja, às vezes mais do que ser odiado por uma pessoa é ser excluído ou não ser, né, aceito pelos seus semelhantes. E a rede, ela traz isso. Você tem o pop, né, aquela pessoa que que se desponta em várias características e ela que está liberando dopamina, está com prazer e está se refazendo, e aquela outra pessoa, criança, adolescente, que sente, faz a coisa e não tem um acolhimento, ou pelo contrário, tem os haters digitais. Então, hoje existe toda uma cultura, e os adolescentes sofrem muito isso, quando a gente vê, né, que eles têm aquelas pessoas que sofrem o bullying digital, que é muito mais pesado, por quê? Porque ele tem um alcance muito maior. Ou seja, não é só aquela pessoa que está na classe da escola daquela criança. Às vezes é o colégio inteiro caindo em cima de uma determinada situação. Então, essa situação do like, do coração, da estrelinha, ela gera uma necessidade, eu preciso daquilo para me aceitar. E aí você vê, às vezes, a menina, o menino, 10 mil horas tirando a mesma foto para ver aquela que vai sair com o filtro melhor, do jeito melhor, para ativar esse sistema da recompensa. E aí a gente vê que esse vazio externo, né, que está sendo preenchido por relações digitais. A relação digital é muito importante. Eu acho que ela, inclusive, salvou grande parte da saúde mental em algum momento durante essa pandemia, porque ela fez com que a gente conseguisse, né, estar transmitindo ali de um outro lugar e conversando, mas não é a mesma situação. Então, os pais, e a gente tem que tomar cuidado, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 8 e uma de 4. Então, é muito confortável você deixar o tablet ali e deixar o acesso correndo.
E essas crianças, inclusive hoje, é proibido, vocês olharem, né, o YouTube, você não pode fazer a propaganda para este nicho. Por quê? Porque são muito mais suscetíveis a essa E influência. o que você recomenda para os pais, né? Acho que Não, por favor, doutor Dulce fala depois. Só para continuar nesse, como é que os pais lidam com isso? Porque eu acho que esse ponto todos os pais têm essa é uma dúvida, né? preocupação em todas as Além casas. de ser uma preocupação, é alguma coisa extremamente prática. O que eu faço com esse adolescente ou essa criança que quer consumir o dado? Isso aqui é extremamente viciante. E o meu filho fala, pai, sai do celular. Ou seja, ele tem essa concepção porque toda hora eu estou falando, eu tenho a limitação. Então, por exemplo, você tem os aplicativos, o que é a melhor coisa? Limitar o uso. Então, lá em casa, você tem uma limitação que você consegue colocar, né, tanto Android como iOS, que, né, você consegue falar, olha, você pode usar 30 minutos deste aplicativo de jogo e mais. Acabou. Agora é só no outro dia. Por quê? Para você não retroalimentar. E se você olhar, né, esses grandes CEOs que saíram desse mundo digital, essas pessoas que fundaram essa estrutura na década de 90, que se profissionalizou em 2000 e 2010 para frente, eles mesmos têm filhos que são totalmente alheios à tecnologia, ou seja, são tão traumatizados com o que eles mesmos fizeram e desenvolveram, que eles tiraram e aí eles vão para um outro oposto, 880. Então, não tem nada, não tem celular, não tem tablet, não tem tela. Eu acho que a gente tem que ir para a parcimônia, né? Ou seja, a gente também tem que tomar um cuidado para não exagerar de nenhum dos lados. Doutor Dulce faz uma colocação, depois a Amanda tem uma pergunta para o Arno. Eu só queria complementar que o pai e a mãe podem usar a tecnologia a seu favor. Então, nós temos, por exemplo, aplicativos de controle parental que você pode colocar esse tempo de uso de joguinho, etc., como limite. Chegar nesse limite, ele não pode usar mais e você tem que navegar com o seu filho. Acho que a grande orientação que eu dou quando eu palestro em escolas é consuma o que o seu filho consome. Fica de olho. Senta do lado dele, assiste o YouTube e tudo isso gera essa necessidade de aceitação. Aí volta na pergunta da Amanda, que é aí que está o problema da manipulação. Porque como ele precisa ser aceito, ele vê uma hashtag que subiu e está nos Trend Topics em razão de robôs, que não tem nada a ver com uma mobilização de fato social, e ele quer aderir, ele quer compartilhar. Isso também é o impacto das fake news, o viés de confirmação. Ele fica tão feliz que aquela opinião pré-existente com relação ao candidato, com relação a seja quem for, e ele está certo naquela polêmica que surgiu numa fake news, que ele quer compartilhar. Então, essa necessidade de aceitação na internet para o adolescente e para o adulto que gera esse poder das redes sociais e daquele criminoso de manipular as informações também. Arno, eu acho que, bom, você, como a gente já comentou, está